Vamos falar agora dele, que também foi assunto na última semana, ao renovar o seu contrato com a Red Bull. Isso mesmo, até 2030, em tese, Max Verstappen será piloto da Red Bull. E eu pergunto à mesa, não à mesa propriamente dita, mas aos que estão sentados à mesa, será que vamos continuar tendo, depois desse fim de semana de Verstappen mais uma vez na Red Bull? Tudo bem, teve problema na primeira volta, a batida, mas durante todo o fim de semana a gente vendo o desempenho da própria Red Bull, será que aquelas especulações sobre futuro de Verstappen, será que ele vai até o fim do contrato? Porque não me parece que a Red Bull vai ter um carro, pelo menos no curto prazo ou médio prazo, que vai chegar nas grandes. Eu acho impossível um contrato de um cara desse tamanho, de longo prazo, não ter escape. Impossível. Impossível Verstappen não colocar uma cláusula ali de garantia. Sim, até 2030? Então temos 27, 28, 29. É fim de 30? Fim de 30. São 4 anos mais esse rabicho desse, que 4 anos e pouquinho, né? Então vamos lá, mas vamos aos 4 anos a partir do próximo. Qual a chance de num momento que a Red Bull não está vencendo, ele amarrar o touro na sombra 4 anos, sem a menor garantia que se pintar algo melhor, ele não vai. Nenhuma. Em 24, que ele foi campeão, já tinham os primeiros rumores de saída dele? Não, imagina. Isso aí vai ser anual. A sensação que eu tenho é que ele assinou por 4 anos, essa é a garantia que ele tem. A Red Bull não deve ter nenhum. Eu acho que se... Red Bull tem a garantia só de 27. A garantia dele tá com a arma na mão. É isso. Não, eu acho 100%. E com uma bela grana, porque os rumores dizem que ele tem 90 milhões por ano. Então, eu acho que ele falou assim, não pintou nada bom, ele tá assinando pela grana e num lugar que uma hora ou outra pode acertar. Não tá dizendo que não. Não acho que o Verstappen é um cara que só pensa em dinheiro, não tô falando isso, mas eu acho que a Mercedes tá bem, de repente ele viu que não vai ser a Mercedes, ou mas e se for a McLaren? Porque tá um bololô, assim, ninguém ali tá com um terreno tão sólido de longo prazo. Ele não tem a garantia de 4 anos em lugar nenhum ganhando. Então acho que ele falou, eu fico aqui, não pintou nada, eu vou ficar observando. Se pintar, esquece. Existe eu gosto muito de NBA, né? Na NBA, quando divulgam, porque os contratos lá, como tem um salary cap, ele é todo público, porque inclui o piloto. Os jogadores. Aliás, o salary cap é o atleta. Então, assim, todo acordo é divulgado com valor e duração. E o último ano tem team option ou player option. Nunca o último... Quer dizer, até tem, mas geralmente é assim. São 3 anos de acordo, 39 milhões. Então, 13 milhões por ano. 13 com o último option, team option. Significa, se o cara tá abaixo, o time corta sem pagar nada. E se é player option, o jogador decide. E aí acontece muito de chegar um jogador nesse último ano de contrato, ele em baixa, porque isso às vezes quando uma franquia assina um jogador, tá no escuro como eles vão chegar no fim desse acordo. Às vezes é um cara, um jogador emergente, que pode bombar. Então às vezes a equipe se amarra para chegar no último contrato e ela se dá bem, porque se é team option e o cara já tá maior do que o salário, o time usa a cláusula e pega o cara mais barato do que ele tá valendo. Se é player option, mesma coisa. Só que assim, o jogador, a opção do jogador é assim, eu estou valendo mais do que vão me pagar no último. Não quero esse contrato. Eu estou valendo menos? Eu quero esse contrato. Eu acho que no caso do Verstappen é player option, driver option, de 27 em diante. Vai, de 28 em diante. 27 já vai. 28, 29 e 30. Não é possível, cara. Não é possível. Claro que a equipe também deve ter algum chorinho, alguma coisa. Mas, sinceramente, na posição que eles estavam, acho que eles preferem assinar no risco. Se o cara for embora, foi. Paciência. Porque assim, pra ele ir embora, o carro tem que estar uma porcaria. Se o carro tá uma porcaria, você substitui o Verstappen com qualquer outro carro, sim, entendeu? Porque tudo depende das cláusulas que foram estabelecidas no contrato, né? Vamos explicar pra galera. O Verstappen tinha contrato até 2028. Basicamente o que aconteceu é que esse contrato foi riscado e foi assinado um novo. Não é nenhuma extensão, é um novo contrato. O contrato que tá em vigor até o fim do ano tinha a questão das cláusulas de saída, né? Se ele não tiver entre os 4 primeiros até o meio do campeonato. Esse ano era os 2 primeiros do campeonato.
depende muito do que foi determinado agora para esse novo acordo. Pode ser que a cláusula de saída seja se você não estiver liderando o campeonato em 2027. Agora vamos observar, porque o campeonato até pelo menos 2030, coincidentemente ou não vai sofrer grandes mudanças técnicas, né? Tudo bem, vai ter uma certa estabilidade, e aí também dá margem ali ao desenvolvimento das equipes, que é o que todo mundo fala. Sim. Vai chegar, provavelmente, o melhor ano dessa era da Fórmula 1 vai ser justamente 2030, que é quando todo mundo está falando que vai ser o último, por conta da volta do V8 em 2031, mas nada garante que a Red Bull vai estar ali batendo roda, né, com as outras equipes, Sim. a Mercedes, McLaren, ou até mesmo a Ferrari. Pode ser que até a Aston Martin surja nesse caminho. Pode ser, com Alonso. Mas é isso, vamos ver. Eu acho que... e tava rolando um clima já ruim, Felipe, até porque a Red Bull tava se incomodando de não ter uma garantia que o Verstappen estaria lá em 2027. E aí eu acho que aquilo que a gente sempre falava, não, quando o Verstappen falasse, tô no mercado, haveria uma fila de equipes, não houve, porque o que se sabe também é que o staff dele bateu na porta da Mercedes, bateu na porta da McLaren, e as duas equipes falaram, não vai rolar agora. E aí, para pensar, acho que acabaram pensando diferente, vamos planejar novamente aqui os próximos anos, e acabou rolando essa renovação. Você sabe uma coisa que me lembra, não são exemplos idênticos, mas é uma situação que eu aprendi na época do Alonso. Que o Alonso é isso, ele escolheu muita coisa errada, ele brigou com muita gente, e achando que... É que tem uma diferença também, mas eu vou chegar lá. E achando que o talento dele sempre o colocaria nos melhores lugares. Qual que é a diferença que eu sublinhei quando você fez essa sua intervenção? Ele teve 2 anos com a Renault bons, não teve 4, 5, porque o Verstappen mesmo quando não ganhou brigou. O Alonso tinha informações que na mudança do regulamento a Renault não ia dominar e tudo mais. Isso pode acontecer com o Verstappen acho que em situações mais suaves, mas qual que é a questão? Todo mundo quer ter o Verstappen? Todo mundo quer ter o Verstappen, mas o Verstappen na posição que tá, ele quer ir para onde ele saiba que vai ganhar. E um time que começa a ganhar sem o Verstappen, não necessariamente vai querer o Verstappen, porque está ganhando sem o Verstappen. O Verstappen é um cara que todo mundo quer, mas se a McLaren confiar que ela faz um carro vencedor que o Norris ganha, já fica com o cara. Se a Mercedes começar a ganhar com o Kimi Antonelli, já fica com o cara. Trocar o certo pelo duvidoso. Não é duvidoso. O Verstappen não é duvidoso. Mas o Verstappen, quando chega, ele traz esse pacote de predador que ele é. E para ele escolher um lugar que alguém está ganhando, a pessoa já está ganhando. Então, a pessoa que contratar vai contratar o Verstappen e manter quem está ganhando. E aí você traz uma dor de cabeça. Essa é a questão. Os grandes campeões, quando tem alguma dificuldade assim, no lugar em que ele está, geralmente o movimento que ele faz é para algum lugar que não está vencendo. E aí precisa ter ou ganhar mais. O caso do Alonso foi esse. A Renault era uma equipe média boa, que acertou e foi. É mais fácil ele falar, vou para a McLaren. Era mais grana. Para ele era um projeto que tinha mais grana, mas era uma equipe que não vencia. Tudo bem que o Raikkonen brigou pelo título com ele em 2005. Ele ganha 5 e ele ganha 6 contra o Schumacher. Mas antes era o Mika Hakkinen 98 ou 99. Entendeu? Aí era um campeão poderoso com uma equipe que precisava de alguém. É esse o encontro poderoso. Então, assim, se ele cai numa sequência sem títulos, a oportunidade para ele é uma equipe com grana que precisa. Vou dar um exemplo atual. Quem tem essa linha do tempo é a Ferrari. É que a Ferrari não tem essa linha do tempo hoje dos pilotos. O Hamilton tá lá, não vão tirar, e o Leclerc tá amarrado. O Verstappen, se o Hamilton aposentar, ele olhar, pô, a Ferrari tá menor que a Red Bull, eu vou para lá. Talvez a Ferrari top, porque ela tá há 30 anos. Exagerei. Não, mas já são 19. Mas vocês entenderam o que eu falei? Sim. Assim, mesmo num papel de um cara muito gigante, ele é o maior disparado. Mas ele também precisa de circunstâncias para ir para uma equipe. Para ele atender a certeza dele de um carro vencedor, não é tão simples.